Boa noite a todos. Hoje nós vamos conhecer mais um sinal de pontuação. Esse sinal, ele é essencial. Acredito que um dos mais importantes no nosso dia a dia, em textos, redações, que é a vírgula. O uso da vírgula não é tão simples como parece, mas não tão complicado ao ponto de não ser aprendido após conhecermos suas regras e truques. Geralmente surgem dúvidas acerca desse sinal gráfico, cuja omissão ou uso incorreto pode alterar completamente o sentido do discurso. Exemplos: essa mãe nunca limpa a casa. Essa mãe nunca limpa a casa. Não, quero saber o que se passa. Não quero saber o que se passa. Em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Então, como vimos aí nos exemplos, a vírgula ela tem o poder de mudar total o sentido de uma frase, de uma oração. E ela pode também, se a gente colocar ela de forma errada, a gente passa uma informação que a gente não queria, uma informação inversa, como é o caso aí, tipo, não quero saber o que se passa e não quero saber o que se passa. Então, só o uso da vírgula muda total o sentido da frase, né? Que ela é usada para dar uma pausa, separar elementos na mesma oração, mesma frase. E aqui a gente vai conhecer as várias regrinhas para a gente utilizar as vírgulas, né? Primeiro é para separar elementos. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, regra real, não sejam ligadas pelas conjunções e, nem, ou. Exemplo: objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Truque: se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar a vírgula. Então, essa regra aqui é para a gente utilizar a vírgula quando a gente for dar elementos da mesma função. Exemplo assim, se a gente for falar assim, eu fui no mercado, comprei chocolate, maçã, banana, então a gente vai utilizar o quê? Vírgulas, para a gente separar nessas numerações. Então, a gente só não vai utilizar a vírgula nesse caso quando a gente for utilizar i. Então, fui no mercado, comprei chocolate, vírgula, banana, vírgula, maçã e manga. Então, esse i não precisa colocar a vírgula quando tem o i. E número 2, depois do vocativo. A vírgula é usada para separar a invocação de alguém. Exemplo: Ana, atenda a campainha. Truque: está chamando alguém? Use a vírgula depois. Então, esse sentido aqui, a gente vai utilizar sempre que a gente usar o vocativo. O que é o vocativo? Ele é quando você está invocando, chamando alguém. Então, Maria, traga água. Então, Maria é o vocativo. A gente vai colocar Maria e botar a vírgula. Perceba que a gente dá até uma pausazinha quando a gente está falando. A gente consegue perceber pela fala. Maria, vem cá. Ana, atenda a campainha. Então, a gente sempre vai utilizar a vírgula. Então, assim é como o truque está falando. Está chamando alguém, use a vírgula depois. Toda vez que você for colocar, que você for chamar alguém, coloque a vírgula depois, que está correto. O terceiro, entre o apóstrofo, frequentemente o apóstrofo aparece entre vírgulas. Exemplo: João, professor de ensino médio, está de licença. Caio, o aluno do terceiro ano B, faltou à aula. Truque: introduzir uma explicação ou clarificação no meio da oração? Use vírgula. Já que é entre o apóstrofo, que o apóstrofo que ele é aquela explicaçãozinha no meio da oração, da frase João, professor de ensino médio, o apóstrofo está aqui, professor de ensino médio. Então, antes de professor, você vai utilizar a vírgula e depois também. Antes dessa explicação, você vai colocar no caso e depois você coloca também, que é o apóstrofo. E o quarto, depois de advérbios, sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atuem como resposta. Exemplo: sim, estamos satisfeitos com o resultado. Truque: depois de sim ou não iniciais em respostas, coloque sempre a vírgula. Então, esse é claro, né? Como no truque mesmo já fala, sempre que a gente for responder algo com sim ou não e continuar a frase, a gente vai utilizar a vírgula. Sim, eu vou hoje. Não, eu não quero ir. Então, você vai utilizar a vírgula, sempre. Na intercalação do texto, a vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração,
bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Exemplos: vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz disse ao público, atuou com brilhantismo. Truque: coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só já tenha sentido. Então, essa vírgula aí ela vai ser colocada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, né? Quando ela já vai ter outro sentido. E o sexto, nas orações subordinadas adverbiais, a vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Exemplo: embora estivesse mau tempo, for uma praia. Truque: quando a oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Se aparecer depois, a vírgula é dispensada. Então, sempre que tiver uma oração adverbial, a gente vai colocar a vírgula, como aqui, estivesse mau tempo, foram à praia. Então, né, precisou da vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, a vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Exemplo: Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como boca de inferno. Truque: nem sempre que usamos que significa que usamos vírgula, mas quando a informação introduzida é acessória, coloque vírgula. Existem casos em que a informação depois do que é essencial para entendermos a mensagem. Veja mais abaixo quando não usar a vírgula nesses casos, a gente vai ver depois. Mas o foco aqui é que sempre que for orações que vão passar informações acessórias, a gente vai utilizar a vírgula, como é o caso de Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil. Então, a gente precisou, porque foi uma informação acessória sobre Gregório de Matos, né? Toda vez que a gente for falar, tipo, Alice, a filha de Anaildo, então a gente vai utilizar a vírgula a filha de Anaildo, a vírgula antes e a vírgula depois, como é parecido com o caso do apóstolo. E a questão do que na maioria das vezes, quando for utilizada uma explicação acessória, né, informação acessória, a gente vai sempre colocar o que. Na omissão de verbos, a vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo marionete utilizada na omissão do verbo. Exemplo: vamos de carro, eles de ônibus. Truque: a vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O melhor truque é não tentar escrever dessa forma. Nesse caso aí é para a gente omitir os verbos, ou como uma forma para não repetir a mesma palavra. Vamos de carro, eles de ônibus, né? Para não precisar falar. Então, utilizou a vírgula como ajuda. Acompanhando local e data. Empregam-se a vírgula para separar o topônimo da data. Exemplo: Brasil, 24 de julho de 2015. Truque. Truque fácil. Local, data. Sempre. Então, toda vez que você for colocar o local, vírgula, depois a data. Lembrem sempre disso, que é essencial. Quando não usar a vírgula. A vírgula não pode ser usada nas seguintes situações. Primeira, para separar o sujeito do predicado. Segundo, para separar o verbo do complemento. Exemplos: o professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Errado. O professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Certo. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Certo. Ficou errado. Quando não utilizarmos a vírgula. Nesse caso aí, que às vezes a gente coloca, tem a mania de separar o sujeito do predicado ou separar o verbo do complemento. Como essa primeira frase que foi separado, o professor finalizará. Nesse caso aí, foi separado o sujeito do predicado. Sujeito é o professor, finalizará é o predicado, que ele pode ser verbo, ele pode ser verbo nominal, né? Como nesse caso aí, o professor finalizará, ele é o predicado. Então, não tem por que a gente separar. A gente tem que sempre lembrar disso. E na segunda frase, aqui, professores, pais e alunos estão certos porque é da mesma função sintática. Agora, depois,
Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola, você separou o verbo do complemento, porque reuniram o verbo no auditório da escola é o complemento, então a gente não pode separar de forma alguma. Então, a correta é professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola, sem vírgula. E dúvidas frequentes do uso da vírgula. Quando o assunto é vírgula, as dúvidas mais frequentes quanto ao seu uso são antes do i. Geralmente a vírgula não é empregada antes da conjunção i, bem como das conjunções nem e ou, exceto nas seguintes situações: quando há repetição de conjunção com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes e quando a conjunção transmite um valor de diferença e não de adição. Exemplos: fiz e mais fiz por todos eles. Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. Correu o mais que pode e ainda assim não pegou o ônibus. Então, a gente tem a mania de às vezes colocar ou de não colocar a vírgula por ter o i, mas não. O i ele só é colocado quando fizer parte da mesma função sintática, quando você vai, tipo, você tá falando lá, que nem eu citei o exemplo das compras no mercado, que você comprou banana, morango, arroz e melancia. Então, foi um complemento, não precisou. Só que nesse sentido, quando a gente vai colocar vírgula, é quando o i se referir a outro assunto, a outra pessoa. Vamos dar esse exemplo aqui. Mariana cursou medicina, vírgula, e Marília jornalismo. Por que foi necessário usar a vírgula? Porque ele está falando de outro sentido. E Marília jornalismo. Mariana e Marília jornalismo. Se a gente colocasse Mariana cursou medicina e jornalismo, não precisaria, porque a gente está falando da mesma pessoa, é o mesmo sentido. Mas como já é Marília, é necessário. Correu o mais que pode. E ainda assim não pegou o ônibus. Porque ele correu, né? Tá falando sobre correr, o que ele pôde, mas aí, e ainda assim não pegou o ônibus. Já tá falando sobre outro assunto, que ele não conseguiu pegar o ônibus. Então a gente tem que lembrar disso, que sim, muitas vezes é necessário utilizar a vírgula antes do i. Como é o caso de a gente colocar assim. A gente pergunta, oi, tudo bem? Aí, estou bem, e você? A gente utiliza a vírgula antes do i. Estou bem, vírgula, e você? Porque estou bem, está falando da pessoa que está falando isso, e você está se referindo a outra pessoa. Então, sim, utilize a vírgula. Antes do que? No caso de se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula deve ser utilizada, tal como vimos no exemplo que foi dado acima. Exemplo: Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno. Então, nesse sentido aí, foi necessário utilizar a vírgula antes do que, por causa que foi uma explicação, como eu falei lá em cima, né, que essa frase já foi conhecida. Porém, no que respeita à oração subordinada adjetiva restritiva, a vírgula não é utilizada, tal como também vimos em outro exemplo dado acima. Exemplo: os relatórios que ele preparou estão na mesa. Como já é uma oração subordinada adjetiva restritiva, não foi necessário utilizar a vírgula antes do que, né? E obrigado a todos.